Olá pessoal, eu sou o Michael e no vídeo de hoje nós vamos dar prosseguimento então, a essa série sobre saúde sexual e vamos falar sobre métodos para prevenir tanto a gravidez quanto as doenças sexualmente transmissíveis. Então, bora pro vídeo! Bom pessoal, então antes de iniciar o vídeo aqui esses recadinhos básicos, né? Se possível se inscrever no canal e deixar o like. Lembrando agora também que a gente tem um Instagram, que vai estar aqui na descrição do vídeo, quem quiser nos seguir lá vai ser muito bem-vindo. Então a gente vai falar hoje mais especificamente no vídeo sobre essas questões de métodos para não engravidar e também para evitar essa questão de doenças sexualmente transmissíveis que a gente já veio comentando um pouquinho no vídeo anterior. A gente vai elencar alguns deles aqui então. O mais comum e o conhecido de todos então é a própria questão do preservativo, tanto masculino quanto feminino, né? Ele é feito então de látex, né, ou materiais sintéticos, eles criam uma barreira física que impede então aquele contato de fluidos corporais que a gente pode ter, consequentemente, de o espermatozoide masculino conseguir fecundar o óvulo feminino. E aí, então, a gente tem que esses preservativos aqui no Brasil, a gente tem eles distribuídos de forma gratuita em praticamente todas as unidades básicas de saúde, né? Em algumas cidades mais para cima, como região metropolitanas, capitais ou grandes cidades, muitas vezes nos próprios metrôs tem a distribuição gratuita, existem outros pontos que também distribuem de forma gratuita. Caso a pessoa não goste de utilizar os gratuitos, também é possível comprar na farmácia. Então a gente tem essa facilidade, tanto para quem quer utilizar o que é distribuído pelo governo, ou se a pessoa prefere comprar, sabe que os comprados eles têm algumas características diferentes, uma questão de sabor, espessura, e aí fica a critério de cada um. O importante é que a pessoa utilize-os para se prevenir. Aí aqui mais para tratar sobre a questão de engravidar, né, a gente tem aquela utilização, então, das pílulas anticoncepcionais, né, o método hormonal, então, que inibe a ovulação, impedindo, assim, a gravidez. Aí existem diferentes tipos de pílula anticoncepcional, né, com diferentes combinações de hormônios. Aí a menina, quando começa a chegar nesse período de menstruar, ela provavelmente procure um acompanhamento de um clínico ou de um ginecologista, né, a mãe normalmente leva, e a partir dali ela sai utilizando já algum método. Antigamente, né, tem um tempo atrás, era muito mais comum essa questão de pílula. A partir de uns anos para cá, a gente tem visto uma evolução nesses métodos anticonceptivos, e aí a gente teve algumas alterações, mas ainda é comum a gente ver pessoas que fazem a utilização da pílula. Outro método que a gente tem, que o pessoal utiliza para a questão de não engravidar, é muitas vezes aquela questão de tabelinha. Uma mulher que tem um calendáriozinho ali, se organiza através daquela tabelinha para saber mais ou menos quando é que ela está entrando no período fértil. E aí ali acaba que ela ou evita ter relações sexuais ou utiliza propriamente a camisinha, né, ela e o parceiro utilizam, para evitar essa questão de gravidez. Essa tem até agora, com a evolução da tecnologia, né, a gente tem aplicativos de telefone que fazem essa função de tabelinha. Então, se a pessoa prefere e acha essa forma mais adequada, ela pode utilizar. A gente sempre recomenda que utilize o preservativo ou um outro tipo de método junto, né? Porque mesmo que a pessoa tenha e consiga confiar 100% na tabelinha que ela vai produzir, ainda assim corre algum determinado risco, né? Não só pela gravidez, mas também por causa de doenças que podem ser transmitidas. Ainda seguindo nessa linha, então, dos anticoncepcionais, a gente tem aquela questão dos injetáveis, né? São propriamente as injeções que são feitas, que são aquelas que podem ser mensais ou trimestrais. A gente tem também a questão propriamente do adesivo. Não sei se é tão comum, mas eu estava lendo umas reportagens que existem adesivos que as pessoas colam que as mulheres colam no braço, né? Que liberam determinados tipos de hormônios para justamente evitar essa questão da ovulação e da gravidez. Só que a gente tem percebido que essas gerações, tanto de vacina quanto de adesivos, pílulas e outros métodos, estão sendo muito substituídos pelo Implanon, né? Então ele que é um novo não é tão novo, mas na verdade é um método que vem ganhando muito espaço nos últimos anos, né? Aqui na UBS a gente tem focado bastante na utilização dele, e principalmente em mulheres que têm uma condição um pouco mais, vamos dizer, de vulnerabilidade social, né? Pessoas que são inscritas no programa do governo federal, pessoas que já têm mais de uma quantidade de filhos, né? Acima de 3, e alguns outros critérios que a gente seleciona. Então, o que ele basicamente ele é? Ele é um bastãozinho, né?
uma coisinha compridinha assim, que normalmente as pessoas ou compram ou têm acesso através de alguns programas do governo. E aí, a partir dali, o que essa pessoa não pode fazer essa colocação sozinha, tá? Então, tem que procurar uma clínica especializada ou um médico que possa realizar esse processo. Então, a gente traz o pessoal até o BS, prepara eles para fazer a implementação, é super simples. Então, vai ser feita uma limpeza na região da pele onde vai ser instalado, né? A gente pega uma agulha, né? E insere, então, ele parece, a gente pode dizer que ele parece um chipzinho, tá? Ele é meio compridinho, assim, uma hastezinha, então ele é implementado ali. E a partir dali, então, ele vai liberando esses hormônios e vai evitando essa questão de gravidez, propriamente da menstruação. Tá? Normalmente esse Implanon, então, ele dura uma média de 3 anos. Tá? Então, depois desses 3 anos aí, então, é possível refazer, né? Fazer a troca desse anticoncepcional pelo outro, tá? E aí seguir a vida muito mais tranquila. Né? Normalmente a gente tem conversado com mulheres que já fizeram essa implementação aqui na UBS, e elas estão relatando que essa questão desse método do Implanon, ele é muito mais tranquilo, né? As pessoas fazem injeção, às vezes tem algum tipo de efeito colateral, propriamente a pílula e tudo, e o pessoal que está fazendo Implanon, então não tem tido tanto problema. Tá? Aí, se a pessoa quiser, ela tem que verificar as informações na sua cidade, né? Como é que eles fazem para fazer a implementação, ou se a pessoa preferir e tiver condições, também dá para comprar em farmácias, e aí sim, aí claro, tem que procurar um lugar especializado para fazer a implementação, né? Não pode fazer sozinho, porque pode ocasionar algum tipo de problema. Ainda seguindo, então, nessa questão de métodos anticoncepcionais, a gente teria, então, propriamente uma questão também do diafragma e do DIU. Né? Eles têm umas diferenças ali que a gente vai explicar. Então, o diafragma, ele é uma capinha de borracha, né, bem fina, que a mulher mesmo, então, ela colocaria no fundo da sua vagina, né, antes de ter relações sexuais, como se fosse uma tampa, né, que ela fecharia a entradinha do útero ali, né, colocadinha assim, ficaria fechadinho, e aí a mulher não teria o risco, né, de engravidar, por causa que a questão do espermatozoide não conseguiria atravessar essa barreira que seria o diafragma. Então a gente tem essa questão propriamente do DIU também, que é um método anticonceptivo, né, que normalmente eles têm o formatinho de T ou os formatinhos de Y, então são introduzidos na cavidade do útero por um médico ginecologista, né, uma questão de clínico geral, no suposto é colocado pelos clínicos, né, aí só a mulher precisa fazer alguns exames, né, de ressonância para ver se ele está numa região adequada e se realmente vai ficar funcionando, e a partir dali então ele fica por um bom tempo, né, vários anos, até a pessoa ter que fazer a troca desse dispositivo para depois não ter aquela questão de gravidez. Tá? Então, a gente tem também uma questão mais de esterilização, né? Aí a gente usa esse nome um pouquinho mais forte, mas na verdade é a questão de tanto a laqueadura feminina quanto a vasectomia masculina. Então, essa própria questão da laqueadura, o que acontece? É uma intervenção cirúrgica nas tubas uterinas, né? Então, elas são lacradas, como o próprio nome diz, né? E aí, então, a gente tem fecha-se aquele canalzinho ali, o que acaba evitando a própria questão da mulher ter a gravidez, tá? E o homem, então, tem a própria questão da vasectomia, que ele pode fazer, que também vai ser importante por causa que vai evitar a questão da gravidez. O que acontece? O médico, então, ele vai aplicar uma anestesia local, né, na região do saco escrotal, e ele vai fazer a retirada de pequenos fragmentos dos dois canais que levam os espermatozoides dos testículos até o pênis, então. É feito esse cortezinho ali, e aí, a partir desse momento, os espermatozoides eles não conseguem mais ter acesso, né, à parte da ejaculação masculina ali, e então acaba que quando ele vai ter relações sexuais sem camisinha ou que a mulher não faça uso de nenhum tipo de anticoncepcional, acaba que pode ocorrer de não existir a gravidez, porque os espermatozoides não vão estar ali junto, né? E aí eles não vão conseguir, consequentemente, chegar até o útero, e aí tem essa questão. Tá? Como a gente percebeu aqui, todos esses métodos que a gente falou, de todos eles, né, apenas um protege contra essa questão de DSTs ou ISTs, né, que seria o preservativo, então tanto o masculino como o feminino. Os outros métodos são mais para a questão de da mulher não engravidar, né, e tanto os que elas faz uso, como a própria questão do homem que também pode fazer a cirurgia e ter essa questão de não mais engravidar as mulheres, né? Mas é o que a gente sempre ressalva, né?
que esses métodos são importantes para evitar essa questão de gravidez, muitas vezes acontecer uma gravidez não planejada, né, ou por algum outro motivo, mas que só eles não são o suficiente para evitar essa questão de doenças sexualmente transmissíveis. Então, a utilização do preservativo é extremamente importante. Ah, mas Michael, eu tenho um relacionamento com a minha parceira há mais de 5, 6 anos, e aí a gente utiliza só o método do Implanon, do DIU, ou eu fiz vasectomia, essas questões. Eu realmente preciso utilizar? Bom, aí vai ficar a critério de cada um. Como já estão há muito mais tempo juntos, provavelmente não apresentaram nenhum tipo de sintomas de DST ou IST, aí fica a critério de cada um. Mas, eu comecei a sair com uma pessoa e pretendo ter relações com ela. Bom, tanto essa pessoa quanto eu não sabemos o que a gente pode esperar, né? O que cada um pode ter. Aí então é muito mais tranquilo fazer uso dessa questão do preservativo para evitar tanto uma gravidez indesejada, né? Como essa questão de contrair algum tipo de problema de saúde voltado para essa parte da questão sexual. Então tá, pessoal, o vídeo de hoje foi esse. Eu espero que vocês tenham gostado e até a próxima.